Olá, está no ar o programa Trabalhador em Foco, realizado aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, pelo Movimento Sindical e pela Comunicação Livre. Hoje a gente vai ter um assunto aqui super bacana. Eu recebo o Ulisses, seja bem-vindo, Ulisses Vieira dos Santos, que é técnico em segurança no trabalho. A gente vai agora para um breve intervalo, mas antes, nesses 30 segundos que a gente tem, se você estiver online, entra no Facebook, vai lá, procura a nossa página Comunicação Livre e se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, queira algum esclarecimento, é só mandar pra gente que a gente vai estar respondendo aqui no ar. A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Viu? Não disse que a gente voltava rapidinho? Pois é, a gente já está aqui de volta com o Ulisses Vieira dos Santos não, porque não tenho dois, é Santos, que é técnico em segurança do trabalho. Ulisses, primeiro, seja bem-vindo. E eu já quero perguntar para você o que é essa segurança no trabalho, o que significa isso? Bom, primeiramente, Rosane, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, esclarecendo esse assunto e dar uma boa noite para todos os telespectadores do canal 10. E falando sobre segurança do trabalho, a gente tem um aspecto bastante amplo, né, que muitas das pessoas desconhecem, né, acham que a segurança do trabalho se resume tão somente no uso do equipamento de proteção individual. Ou seja, o trabalhador coloca um capacete, coloca um óculos, luvas e está encerrado. E não está protegido. E a gente precisa desmistificar essa questão, né? Porque existem estudos sérios para a segurança do trabalho ser colocada em prática dentro das empresas para que haja esse controle da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Você comentou, entrando nesse assunto, a gente estava conversando até ali fora das normas regulamentadoras. Acertei? Acertei. Então, que são criadas pelo Ministério do Trabalho. Que normas são essas? Quantas normas são? Hoje em dia a gente tem 36 normas regulamentadoras, né? Elas são da Lei 3.214 de 78, né? E a gente tem 36 normas já vindo para uma 37ª, que aí já vem o trabalho em plataformas de petróleo. Essa ainda está em estudo ainda, né? Já está quase saindo do forno. E a mais recente é a trabalho com frigoríficos. E no caso essas normas, elas servem para dar diretrizes sobre assuntos específicos em relação à segurança do trabalho. Por exemplo, a gente tem a norma regulamentadora número 17, que fala sobre ergonomia no ambiente de trabalho. Então, quando a gente precisa de orientações para a aplicação de diretrizes ergonômicas, a gente vai na NR17. Então, a gente busca ali. Se a gente procura alguma coisa em relação a vasos de pressão, caldeiras, a gente tem a NR13, né, que vai dar ali os parâmetros para que haja a efetiva segurança dentro do ambiente de trabalho. E a gente, assim, pesquisando, eu me deparei com a sigla CIPA. A CIPA. O que significa a CIPA? É criado pela empresa, pelo funcionário? Como que funciona? A CIPA é uma sigla que significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é formada dentro das empresas, né, e aí depende de alguns parâmetros para saber a montagem dessa CIPA, né? Então tem representantes do empregado e representantes do empregador. Esses representantes do empregador, eles têm um período de vigência do mandato deles de 1 ano, né? A CIPA em si tem vigência de mandato de 1 ano e é feito a votação pelos próprios trabalhadores, é montado toda uma comissão eleitoral, enfim. A gente tem a NR5 que dá esses parâmetros
e são escolhidos as pessoas... Com votação, escrutínio secreto, né? E aí são escolhidas as pessoas que vão fazer parte como representantes do empregado. E o próprio empregador vai escolher também as pessoas dentro daquele, do número de funcionários, as pessoas que vão representar o empregador. Então vai ser essa comissão formada por representantes do empregado e do empregador para ter com um único objetivo, que é o auxílio na prevenção do acidente. Porque é muito importante que o trabalhador esteja consciente do papel dele individual dentro da empresa no que tange ao assunto segurança do trabalho e prevenção de acidentes. Então, isso foi criado para que ele trabalhasse em conjunto com o serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, que é o SERMIT, que são os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, no dia a dia, para buscar um ambiente mais seguro para todos. Então, o trabalhador tem que ter a conscientização e, de alguma forma, ter essa relação entre a empresa e o funcionário. Com certeza, e isso é importantíssimo. O que acontece, infelizmente, em alguns casos, e é bom também abordar isso para o nosso telespectador, nosso trabalhador daí, é que existe a questão da estabilidade para as pessoas que são representantes do empregado. E muitas das pessoas que se candidatam à CIPA se candidatam às vezes por conta dessa estabilidade de emprego. E isso, né, foi criado para que dê para o cipeiro uma condição que ele consiga brigar num bom sentido, talvez claro. Ele tenha mais vontade, né, que ele possa colocar, argumentar, né? Então ele tenha, sem medo de ser mandado embora, por conta de estar cobrando coisas que realmente são direito. Não para entrar em conflito com o empregador, porque não é esse e não será o objetivo nunca. Mas tentar dialogar, chegar a um bom consenso, né? Para que seja tão bom para o empregador quanto para o empregado. Né? Então, muita gente se apoia nessa estabilidade e a gente precisa realmente deixar com que isso seja cada vez mais deixado de lado. E se preocupe mais realmente com a questão do acidente. Com certeza. Porque o número total de funcionários da empresa acredita que aquelas pessoas, sejam 3, 4, enfim, vão efetivamente estar ali todos os dias lutando, é um representante, né? Por eles, né? São representantes, foram escolhidos. Poxa, eu vou votar no João porque o João é uma pessoa que se preocupa, ele é uma pessoa que vai brigar pelos nossos direitos em relação à segurança do trabalho, né? Tem as reuniões de acordo com o calendário anual, são 12 reuniões, né, durante o ano, fora as reuniões extraordinárias, e naquelas reuniões precisam ser trazidos os temas somente que dizem respeito à saúde e segurança do trabalho, e não qualquer outro tema, por exemplo, de aumento de salário. Porque o ser humano ele gosta de reclamar, então aproveita a situação e já outras coisas. Então, naquele momento, é um momento especial para se tratar questões relacionadas à segurança e saúde do trabalho, e não outros tipos de assuntos. Né? E a gente vê assim que muitas empresas, assim, grande parte das empresas, elas costumam fazer uma semana voltada só para palestra, para tirar dúvidas, explicar o que é. Como que funciona isso? É uma lei? Não, cada empresa faz por si própria. Isso também está na ANR e é chamada de CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e precisa realmente acontecer com a participação do maior número de trabalhadores possíveis, né? E nessa CIPAT são abordados temas também como temas de saúde, por exemplo, DST-AIDS, problemas odontológicos, acidentes no local de trabalho ou em casa, acidentes de trajeto, né? E dão levantam esses assuntos para que a pessoa tenha aqueles dias, enfim, para poder pensar um pouco mais. E é interessante também a gente esclarecer para o pessoal de casa que quando a gente fala prevenção de acidente, não é o risco do cara estar trabalhando no 10º andar de um prédio, cair e morrer, não. Tem
outras coisas também que a segurança no trabalho ela abrange, né? Que são, como a gente pode dizer, prevenção de doenças e outras coisas mais. Justamente. Não é só o acidente em si. Não é só o acidente em si. A gente também tem muitas questões relacionadas a transtornos, né? Por exemplo, o estresse, né? Que é a síndrome do pânico, né? Pessoas que às vezes desenvolvem isso no trabalho por condições do próprio local de trabalho. Então, acabam desenvolvendo aquilo. E aquilo pode também ser encaixado como uma doença do trabalho. Né? A própria lesão por esforço repetitivo, que a gente já falou, né? Que acomete grande parte dos comerciários, bancários. O né? tempo que todo também, lá, só na internet, máquina. E também é conhecido também como DORT. Né? Então, essas doenças, elas precisam também de um foco mais especial, porque às vezes a gente se preocupa muito, como você falou, da pessoa que vai cair do acidente, vai perder um dedo, tá... né? A gente fala acidente, logo pensa no pior. Justamente, mas aquilo ali está muito, vamos dizer, muito óbvio de acontecer, né? Mas a gente precisa também cuidar daquilo que parece para a gente não está muito óbvio, mas que também está acontecendo, né? As desavenças entre funcionários no dia a dia, um cliente de repente que entrou numa loja e maltratou uma funcionária, né, e falou mais alto, e aquilo guardou para ela, e daqui a pouco aquilo vai se repetir. O próprio jornada de trabalho também excessiva, né, que o funcionário vai um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aquilo vai se acumulando e daqui a pouco vai estourar em algum lugar. Será que, assim, seria o caso de repente, a empresa adotar, de repente, ter um fisioterapeuta, ter um psicólogo em que ele possa, de repente, criar exercícios para melhorar o relacionamento? Será que isso já entra também na segurança do trabalho? Olha, para determinadas empresas é possível fazer isso, né? Empresas de pequeno porte é um pouquinho mais complicado, até por conta do custo, mas nessa parceria existem os sindicatos também que podem orientar e podem também ter esses serviços, né, para disponibilizar para os funcionários. Então tá, Ulisses, a gente vai continuar esse bate-papo logo depois do intervalo. A gente vai dar um breve intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Viu? Não falei que a gente voltava rapidinho, lembrando, se você quiser conectar aí com a gente, é só procurar na nossa página no Facebook, Comunicação Livre, mande a sua pergunta, de repente tem alguma sugestão de pauta, manda pra gente que a gente vai avaliar, quem sabe sua sugestão não vira uma reportagem aqui, né? Ou seja, a gente traga alguém que nem trouxe, né, Ulisses, para esclarecer a sua dúvida. E continuando esse bate-papo, porque é uma questão muito interessante, igual eu te falei, são 30 minutos, mas a gente nem sente, porque é tão interessante. Como que o funcionário ele pode estar participando ativamente dessa questão da técnica, de saber os riscos dele, como que ele pode estar atuando também? Olha, em princípio, a maior preocupação do funcionário tem que ser com ele mesmo, né? Porque no âmbito individual é difícil você encontrar uma pessoa melhor para cuidar da segurança da pessoa do que ela mesma, né? Porque nós cuidamos num âmbito mais coletivo, né? Nós pensamos num todo e em cada um, é claro, né? Mas a pessoa, se ela não fizer a parte dela, que é ter o comportamento seguro em primeiro lugar, pensar que ela precisa voltar para casa do mesmo jeito com que ela foi, né?
E também usar os equipamentos de proteção individual, na dúvida, perguntar. Não há problema nenhum em perguntar. Fora a pessoa ter medo, né? Às vezes de externar o que está sentindo, né? De repente eu não estou bem, chegar a ter essa liberdade com no caso, com o patrão, de dizer, olha, eu estou com um problema assim, assim, assado. Claro, sem dúvida, isso é fundamental, né? E a gente também precisa também do outro lado, seja do SESMIT ou de alguém da CIPA com um olhar um pouco mais apurado, ou o próprio empregador, ter essa sensibilidade de notar a pessoa também, né? Porque é importante, de repente a pessoa é uma pessoa mais tímida, que tem um problema de se comunicar, de externar isso, e a pessoa, alguém, um amigo mesmo, chegar e falar, pô, você está com algum problema, né? Ou então chegar para o patrão e falar, olha, eu estou achando que esse colega está com algum problema, a gente precisa fazer alguma coisa por ele. Ulisses, de repente rola do funcionário ter medo de ter, de repente, uma demissão, uma advertência por conta disso, por reclamar do que está sentindo? Sim, isso aí ainda é muito comum, né? A gente não pode achar que a gente vive no mundo ideal, né? Com certeza. Que a gente vai ser sempre compreendido. Então, realmente, na hora de você dizer o que está passando, o que você está sentindo, pode ser interpretado de uma outra forma, né? E, infelizmente, a gente lida com todo tipo de pessoa. Com certeza. Né? E nem todo mundo tem essa compreensão. E assim, Ulisses, agora vamos para a parte prática. O que pode ser considerado um acidente de trabalho? Então, o acidente de trabalho é aquele que é gerado no local de trabalho em decorrência do trabalho. A pessoa está trabalhando e de repente se acidenta. Ou então, no trajeto da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ou seja, se de repente ele está dentro de um ônibus, o ônibus sofre, sei lá, bate ou acontece alguma coisa, ele já entra como... Justamente. Esse enquadramento, ele vai abrir também uma exceção se o funcionário sair desse trajeto. Né? Então, correto. Se ele sair desse trajeto empresa, casa, empresa, né? Ou por qualquer outro motivo, porque depois que ele saiu da empresa, ele saiu do horário dele também, ele tem a liberdade de ir para um campo de futebol. É só a pessoa entender, por exemplo, foi comprar um gás e mudou totalmente a rota dele, aconteceu algum acidente, nesse trajeto já não é considerado. Já não é considerado. Então, também o empregador também precisa ter essa noção, né, para não fazer um enquadramento errado do acidente, né? Porque não que o funcionário não vai ter os direitos dele reservados pelo INSS, mas vai ter de uma outra forma, não como acidente de trabalho, acidente de trajeto, que são similares. Até a gente estava conversando antes de começar o programa, você estava explicando que nesses primeiros 15 dias após o acidente, no caso o acidente de trabalho, no trabalho mesmo, a empresa que continua mantendo o funcionário. Justamente. E depois desse período? Se o tratamento ele evoluir para mais de 15 dias, a partir do 15º dia, o funcionário deve ser orientado a procurar o INSS, né, para poder passar por uma perícia médica, e o médico vai avaliar o quadro de saúde do funcionário e vai dizer quanto tempo a mais que ele vai ter que ficar em recuperação, ou então pelo INSS. O funcionário vai ficar aquele tempo recebendo pelo INSS, né? E depois daquele tempo ele é reconduzido a voltar ao trabalho normalmente. Ele não pode ser demitido nesse período. Se ele entrar pelo INSS, depois desse 15º dia, se ele entrar pelo INSS, ele tem estabilidade de 1 ano a partir do momento em que ele volta a trabalhar. Então ele tem essa estabilidade de 1 ano. E a gente estava conversando também, uma coisa que eu achei super interessante que você colocou antes de começar, porque assim, gente, ele chega, a gente fica batendo papo aqui, a gente faz uns altos tricôs e depois é que vem pra cá. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque, bem ou mal, direto ou indiretamente, acaba cutucando em mim, que é a questão de doenças pré-existentes, doenças degenerativas que a pessoa já tem e, de repente, é diagnosticada no meio do trabalho. Não é considerado acidente de trabalho. Né? Nesse caso, as doenças degenerativas, né, de acordo com a Lei 8.213 de 91, elas não são consideradas acidentes de trabalho nem doenças ocupacionais. A pessoa teria, independente do trabalho que ela exerce. Justamente, as doenças relacionadas à faixa etária da pessoa também, né? Então, se a pessoa tem
probabilidade de ter osteoporose por conta da idade, né? Isso não vai ser considerado. Não, eu te perguntei porque a gente até brinca muito aqui que eu tive meu diagnóstico de esclerose múltipla, uma semana depois eu fui mandada embora. Então, assim, a gente acha, depois que passou todos os estudos e tal, que pode ter, de repente, o patrão na época pode ter, de repente, achado que em algum momento pudesse alegar que foi por conta do trabalho. Uma total ignorância, mas tudo bem. Em relação a isso, as doenças que acometem os trabalhadores, né, na dúvida, é sempre importante para o trabalhador procurar o INSS. Né? Porque existe uma coisa chamada nexo técnico epidemiológico. É meio... Você guarda tanto nome. Isso aí é da prática. Gente, muita regra, muito detalhezinho. Que o médico perito do INSS, ele vai enquadrar a sua doença à função que você exerce. Né? E se no rol das doenças relacionadas àquela função estiver, por exemplo, a esclerose múltipla, então aquilo ali vai ser automaticamente considerado como uma doença do trabalho. Gente, então quem já tem uma doença pré-existente não adianta culpar o empregador, né? Não adianta. Então, que pode assim, acontecer também, né? Justamente. Pode ser, pode não ser, mas a quem vai realmente determinar vai ser o médico perito do INSS. Então, por isso que é sempre importante não ficar, não é, é. Em caso de dúvida, é melhor perguntar. Sempre perguntar ao INSS. E outra coisa que eu queria ver com você é como que no caso o funcionário, ele deve proceder no caso do acidente. Ele é orientado pela empresa? Não, ele mesmo procura? Como que funciona isso? Só para a gente saber se de repente alguém em casa já passou por isso ou pode vir a passar. Nesse caso, quando acontece um acidente de trabalho, a empresa é obrigada, por lei, a emitir um documento chamado CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, até o primeiro dia útil subsequente. Essa obrigatoriedade, por lei, se ela não for cumprida, também pode emitir essa CAT o próprio funcionário, o sindicato de classe, o médico que assistiu o funcionário ou então qualquer autoridade pública pode emitir esse documento. Né? E esse documento ele precisa ser entregue uma via para o trabalhador, para que ele tenha esse registro do que aconteceu, qual foi a classificação de doença que o próprio médico colocou ali, o que aconteceu com ele, que é o CID-10, que a gente fala, Classificação Internacional de Doença, e ele precisa desse documento para possíveis desdobramentos futuros. Para dar início, né, ao processo. Né? Se realmente aquilo tiver um desdobramento maior, né, mas ele tem direito àquela cópia. Então, em princípio, se acontecer um acidente de trabalho, e aí a gente precisa realmente que o trabalhador compreenda isso, avisar o quanto antes, dar ciência ao empregador, né, de que aconteceu, e aí tomar as providências de levar o acidentado para assistência médica, enfim. E o empregador vai ficar, então, com essa incumbência da emissão da comunicação de acidente de trabalho. E empresas que trabalham com equipamentos para prevenção de acidentes? Eu estava até falando sobre isso, que não necessariamente vá evitar o acidente. Como que funciona essa questão do equipamento? É a empresa que fornece? É baseado em alguma, não sei, alguma meta, talvez, algum parâmetro? Enfim, esse equipamento, a gente tem os equipamentos de proteção coletiva, né, que a gente pode colocar como os guarda-corpos, né, corrimão de escada é um equipamento de proteção coletiva, os equipamentos de combate a incêndio, né, também são equipamentos de proteção coletiva, as proteções de máquinas e equipamentos, e tem as proteções individuais, que a gente tem os óculos, luvas, capacetes, enfim. Isso tem que ser fornecido, os equipamentos de proteção individual têm que ser fornecidos pela empresa, e os equipamentos de proteção coletiva, a empresa tem que colocar nos locais de trabalho, nos mais diversos locais de trabalho, de acordo com o risco presente naquele local. Ou seja, se a gente tem uma escada, e aquela escada precisa ser protegida, é obrigação
do empregador colocar um corrimão ali de forma que evite a queda dos funcionários. E esse equipamento, no caso, ele é baseado em algum processo do Ministério do Trabalho? É baseado em algo? Os equipamentos de proteção individual, eles recebem a chancela do Ministério do Trabalho, e essa chancela é chamada de CA, que é o certificado de aprovação. E esse certificado de aprovação, ele recebe um número, né? Então, cada equipamento de proteção individual, para ser considerado como tal, precisa dessa chancela. Dessa autorização. Então, a gente vai pegar, por exemplo, uma luva. O CA, uma suposição. CA 11002. Então, é aquele tipo de luva específico. E para um determinado risco ou para determinados riscos. E isso é importante também saber, porque não existe melhor ou pior EPI, né? Isso aí é um mito. Existe realmente empresas que trabalham com equipamentos de uma qualidade um pouco melhor, né? Pelo material ser melhor. Mas o EPI ele tem que ser dimensionado de acordo com o risco. Ou seja, não adianta o empregador achar que está comprando o mais barato porque tem CA. Ou então está comprando o mais caro porque ele não quer ter problema, porque é o mais caro. Então não é esse o parâmetro. Que tem que ter CA, qualquer equipamento de proteção individual tem que ter CA. Agora, para realmente proteger o trabalhador, tem que ser de acordo com o risco que ele está exposto. E Ulisses, existe algum site que o trabalhador possa entrar para tirar essas dúvidas? Existe o site do Ministério do Trabalho, que é o www.mte.gov.br. Ou o site do SESI, né? O SESI também costuma ter algumas cartilhas, um material mais didático para quem não é da área de segurança do trabalho, para tirar algumas dúvidas, e é bastante interessante. Tem todo um suporte ali com uns cursinhos online e tal, bastante legal. Ulisses, muito obrigada pela tua presença. Não te falei, passa rapidinho o tempo, a gente nem sente. Te agradeço a presença, seja sempre bem-vindo. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que a reprise do Trabalhador em Foco é toda quinta-feira, às 14h30. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Tchau!